Amém. Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nós vamos começar falando do Espírito, porque a unção é o segredo de tudo. Diga, a unção é o segredo de tudo. E quando eu falo de unção, eu estou me referindo àquele enchimento constante. Qual que é o problema de alguns? Ele é até cheio numa reunião dessa de domingo. Mas olha, durante a semana, às vezes você lida com muita coisa. Já na segunda-feira, terça, quarta, quinta. Olha, eu lembro quando eu era jovem, na verdade adolescente. E você sabe, você vivia uma vida pecaminosa. E a sua alegria de final de semana funcionava. Mas quando encerrava aquela musiquinha do Globo, do Fantástico, parece que batia aquela tristeza. Por quê? Segunda-feira brava, difícil demais. Você ficava triste. Por quê? Porque a alegria do mundo é passageira. A nossa não, a nossa alegria tem um nome. Senhor Jesus, a pessoa de Cristo. Então, você precisa ser cheio do Espírito constantemente. Sabe por quê? Eu vou falar aqui amorosamente. Mas boa parte das coisas, quando tem problema, resolve-se com óleo. Por exemplo, se você tem uma porta rangendo na sua casa, tem algo pior do que porta rangendo? Você quer dormir até mais tarde, o outro sai, abre a porta e está rangendo. Você sabe o que você resolve com porta rangendo? Óleo. Então, quando eu vejo crente rangendo, difícil demais, está quente demais, esse menino não me obedece, mulher rangendo demais, está faltando óleo na sua vida. É óleo, coloca o óleo, você está rangendo muito. Sei que você não vai falar amém agora, mas eu falo por você. Quando tem marido que range o tempo todo, tudo ele reclama, está faltando óleo. Qual que é o óleo, pastor? Me fala que eu vou comprar. Eu não estou falando de óleo, estou falando do Espírito. Amém? Mas compro de máquina que resolve. Viu, marido? Se tiver alguma coisa rangendo hoje, fala para mim, manda uma foto que eu vou mandar uma mensagem para o seu marido. Hoje nós vamos resolver isso. Sabe, a vida é assim, você fica empoeirado. Motor do carro. Você pode ter o carro novo, mas quando você compra, está lá uma etiqueta para fazer a revisão. Qual que é o principal item que mantém a garantia do seu carro? Troca de óleo. Por quê? Porque para o motor estar em funcionamento, o óleo precisa ser trocado. O óleo é como vida. Mesmo o motor está funcionando, precisa ser trocado. Por que o óleo precisa ser trocado? Porque o óleo é vida. No mês de fevereiro eu quero declarar que o Senhor vai derramar um novo óleo na sua vida. E esse óleo tem que ser fresco. A cada tantos quilômetros, eu tenho uma prática comigo, porque eu conversei com um cara muito experiente. Ele falou, quando você vê que um óleo é para 7.000 km, ou 10, troca com no máximo a metade, um pouco mais. Porque ele falou, isso aí é para país frio. Temperatura do Brasil tropical, com esses asfaltos maravilhosos que nós temos, você imagina o fervor ali. Por que tem coisa que ferve? E o motor às vezes trava, porque o óleo está velho. Tem irmãos que precisa ter um óleo novo. O óleo dele é de outra conferência que ele foi. Já viu gente assim? No passado eu liderei e tal, eu fiz isso. Você está falando de um óleo velho. É igual pastel, é uma coisa boa, coxinha, batata. A Larissa sabe disso. Eu não como fritura quando eu viajo para a praia. Se eu tiver que comer, eu tenho que dar uma encostadinha e tem que ser cedo. Por quê? Porque o óleo está fresco. Aí você vai comer batata com gosto de peixe e com gosto de não sei mais o quê. Eu falei, não pedi isso, por quê? Porque o óleo está velho. Como você está entendendo o que eu estou falando aqui do Espírito? Tem irmão que é assim. A vida dele, infelizmente, é o quê? É só coisa do passado, do retiro que ele foi. Está lembrando disso até hoje, está cheirando naftalina. Eu quero dizer para você, Deus tem um óleo novo para você hoje. Deus quer manifestar para você uma unção nova. Olha, eu já participei de grandes moveres, já participei, e eu falo, eu quero mais do Senhor, porque o óleo de ontem já não serve, eu quero outro, Senhor, me dá um óleo novo. E cada vez Deus tem derramado um óleo sobre a minha vida. Efésios 5:18, não comecei a pregar, daqui um pouquinho eu começo. É só uma introdução da série, amém? E não vos embriagueis com vinho no qual há, o que é dissolução? Confusão, vida desregrada, problema, promiscuidade. Isso é viver uma vida dissoluta. Ele diz, não embriague com vinho. Embriaguez sempre vai levar para isso aqui. Não diz que não está proibido, mas a embriaguez sim. Mas enchei-vos. A palavra enchei-vos no original também é embriagar. Então poderia ser traduzido, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas embriagai-vos do
Espírito. Encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. Eu quero declarar, mês de fevereiro, você sabe qual que é o testemunho que vai ter na sua vida? Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai parar de ranger. Porque o óleo vai ser derramado sobre você. Mas é subjetivo. Talvez tem gente nova aqui perguntando, pastor, mas como é que eu encho do Espírito? Eu não sei, as coisas do Espírito é complicada não. Aí ele mostra, vírgula, falando entre vós com salmo. Como eu gosto de orar os salmos. Essa semana nós estávamos jejuando os pastores, foi um tempo muito precioso. Fomos para um sítio. Por que nós vamos para um sítio? Para desligar. Desligar celular, desligar-se das coisas e vamos para lá. Vamos orar, vamos saber qual que é o conselho de Deus, vamos ouvir Deus, porque o principal papel de um pastor é ouvir Deus. Saber o que fazer eu já sei, mas como fazer? Eu sei pescar, mas qual que é o lado que vai jogar? Às vezes ele está mandando jogar de um lado, estou jogando do outro. Então você vê, não é só saber fazer, mas é como fazer. E a palavra criativa, a palavra que multiplica, sai da boca de Deus. Esse é o problema de alguns empresários. Esse é o problema de alguns irmãos. É que eles, por saber, não oram, não buscam direção. Iniciou um ano, fala para Deus, quais são as estratégias desse ano, Senhor? Talvez eu não estou vendo uma coisa, talvez eu estou fazendo de um jeito, talvez eu não estou vendo um cliente em potencial, me abra os olhos. Quando você depende do Senhor, Ele tem prazer de falar com você. Foi isso que nós fomos fazer. E o que eu estava ensinando para os pastores? Cada dia nós fazíamos algo. Teve uma manhã que nós oramos, louvamos e lemos os salmos. E foi tão precioso ler o salmo. Eu tenho essa prática de ler o salmo. Por quê? Porque a Bíblia está falando. Quando você vai falando o salmo, você vai sendo cheio do Espírito Santo. Entoando e louvando de coração. Tem irmão que precisa crescer. Hoje eu não estou querendo louvar. Essa é a diferença entre crianças e adulto. Criança faz o que quer. Adultos fazem o que precisam. Então, tem dia que eu não estou sentindo, mas eu vou louvar. E quando eu louvo, o que você sente? Continuo não sentindo nada. Mas depois de um tempo, olha aí a porta abrindo. Olha as comportas sendo liberadas. Aí também diz, louvando de coração com hinos. Cânticos espirituais é o quê? Orando em línguas. Se você ora em línguas, também eles sabem disso. Nós gastamos um tempo lá, 30 minutos, 1 hora, orando em línguas. Vai orando em línguas, porque quando você ora em línguas, você lembra de uma coisa. Aí eu pegava o caderno, anotava uma coisa. Estava orando em línguas, lembrava de outra coisa. 3 dias que nós ficamos lá e não deu tempo para resolver tudo. Por quê? Porque o Senhor faz coisas novas. O Senhor vai falando com você. Tenha essa prática, ore em línguas, principalmente se você está vivendo um momento de angústia, de problemas. Você sabe que um grande pregador, ele estava falando comprovadamente que a oração em línguas, ela ajuda você a vencer a ansiedade. Coisas naturais. O fato da repetição, do movimento que se faz na sua boca, isso te ajuda a manter seu coração, ele controla a sua respiração e tira você da ansiedade. Você vê, eu não estou falando de coisas naturais, estou falando de um benefício espiritual. Aí nós passamos por uma coisa, o que a gente faz? Rapidamente, liga para o fulano, marca uma consulta. Eu não sou contra profissionais, acho que eles são enviados de Deus. Todo mundo que levantou para desfazer obras do diabo, ele está no meu time, está no time de Deus. Mas o fato é, já experimentou uma ferramenta espiritual? Já orou em línguas nesse tempo? Faça isso. Eu estou te chamando hoje. E eu estou querendo que você coloque em prática o que eu prego. Faça o teste. Hoje é domingo. A partir de segunda-feira, os meus meninos, minha esposa é testemunha disso. Pode achar que são neuroses, mas cada um resolve sua vida com Deus como que quer. Quando eu queria ter uma prática de oração em línguas, eu colocava no meu celular para despertar todo dia. Era 21 horas. Minha esposa já falava assim, hora de orar em línguas. Eu falava, ora também, junto comigo, aleluia. Aí você fala, mas aí perdeu a espontaneidade. Enfim, hoje não precisa mais. Mas se por um tempo era necessário me lembrar, faça você também. Faça um compromisso, você vai ver o que vai acontecer. Porque está falando, oração em línguas, dando sempre graças por tudo. Irmãos, onde tem reclamação, o Espírito não está agindo. Se a sua vida tem muita reclamação, eu vou falar, você não é muito cheio do Espírito. Isso é pouco. Porque a Bíblia diz que nós nos enchemos do Espírito Santo, dando o quê? Graça. Você reclama do seu marido? Reclama de sua casa? De sua esposa? Você é cheio do Espírito Santo. Eu já percebi uma coisa, irmãos gêmeos, quem reclama muito também é fofoqueiro. Impressionante isso. É da mesma raiz. Por quê? Porque é tanta reclamação que só tem morte nele. Você quer vencer esse ano reclamação? Passa a agradecer. Tudo que você foi tentado para reclamar, arruma alguma coisa para dizer, vou agradecer. Nossa, as panelas, hoje está ruim demais, está tudo sujo aqui.
só tem lugar sujo onde tem comida. Obrigado pela comida, Senhor. Isso aqui eu vou resolver. Mas tem gente que reclama por tudo. Se tem panela suja, é porque teve comida. Então para de reclamar. Um dia, Larissa estava fazendo uma célula lá em casa, lá em Goiânia, isso. E nós morávamos nessa época, não sei por qual ocasião, naquele dia teve que fazer a célula lá na sala da nossa casa. E ela terminou cuidadosa, claro, com a nossa casa. Só que nesse dia, sério mesmo, fluiu a unção lá. E bem no horário, Larissa falou, nossa, eu preciso levar os meninos em casa. E ela foi, no período que ela foi levar os meninos em casa, no condomínio nós morávamos, eu cheguei. Quando eu cheguei, parecendo que tinha tido um avivamento de pipoca lá também. Eu falei, hoje pipocou uma unção aqui. Tinha pipoca nos lugares. Aí eu já mudei meu semblante, já. O Espírito falou comigo, toma cuidado com o que você vai falar. Porque você não sabe o que aconteceu aqui. Toma cuidado para você não ficar colocando foco no algo que é errado. Sobre pipoca, 5 minutos você resolve. Mas para encher uma criança do Espírito Santo, para ter alguém com a palavra, não é qualquer casa não. Talvez tem gente que pagaria caro para ter uma casa dessa. Falei, tá bom. Inclusive eu vou resolver isso aqui. Ela chegou, me desculpa. Eu falei, não tem problema. Pode fazer um encontro aqui na sala. Estou exagerando. Mas toda vez que você for reclamar, encontre um motivo. Ah, mas meu marido é muito duro. Com extinção de homem como está hoje, agradeça por esse. Tem uma que está dizendo, Senhor, manda um desses, duro, pai, você está lá. Ele é duro demais, ele é homem. Quer tratar seu marido igual uma mulher? Não faz de seu marido outra mulher, porque o dia que você encontrar, que você fizer dele uma mulher, você não quer ele mais. Então, mano, não estou falando de grosseria não, porque quem tem o Espírito Santo é firme. O amor é com firmeza, amém? Ele chora. Minha esposa presenciou algo ontem. Nós fomos jantar e eu recebi um vídeo de um cara cantando uma música. Até mandei para o Mateus para tocar ela aqui hoje, mas não deu certo. E o cara simples, ele é um mecânico que está em cima de um carro no tempo do louvor, do almoço, cantando um cântico. E aí eu vou ouvir a canção, comecei a chorar. Só que não era hora de chorar, e esse ano eu quero rir, não quero chorar. Mas Deus quer me tocar, eu vou ser tocado. Aí eu falei assim, nossa, tem um samba aqui. E aí você começou a conversar comigo, e eu querendo disfarçar, porque parece, sabe, não era a hora. Lá no meu quarto, tudo bem. Aí eu falei, desculpa aí, mas a presença está aqui. Então, eu choro. Eu não sou chorão. Amor, essa coisa está difícil demais. Não combina. Quem é cheio do Espírito Santo, chora na hora certa. Na outra hora, seja duro. Então, não pare de reclamar do seu marido. Amém? Se ele é duro, fala, glória a Deus. Isso que é homem, Jesus. Homem raiz. Te louvo. Rústico e sistemático. O que você chama de grosseria é isso aí. Aleluia. Dando sempre graças. Então eu vou falar para vocês. Se você quer ver algo mudar ao seu redor, seja uma pessoa grata. Ok? O contrário de reclamação é louvor. Aquilo que você não louva, você reclama. Então, ao que você for tentado reclamar, louva. Você vai ver a unção. Sujeitando-vos aos outros em temor. Pessoa que não se sujeita a ninguém não é cheia do Espírito Santo. Você dá uma direção, não, eu vou fazer essa. Você fala uma coisa, não gostei. Difícil de quebrantar. Tem gente que até para pedir perdão é difícil. Ele, olha, eu estou pedindo perdão, mas nem sei pelo quê. Não sabe, pelo amor de Deus. Que dureza é essa de coração? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nunca imaginávamos que quando você se sujeita a alguém, você está se enchendo do Espírito Santo. Quando você decide honrar um líder, né, os irmãos dos servos, veio aqui servir, o pastor Juliano é o líder. Ô Marcelo, quero que você fique na porta. Mas eu de novo, ele pode questionar, não tem problema. Sim, eu preciso de você. Sua postura, você é um homem que tem um óleo. Você é alguém que tem unção, firme, aleluia, mas com unção, glória a Deus. Não, aí não. Você acha que um irmão que questiona uma posição que o pastor coloca ele vai ser cheio do Espírito Santo? Não vai. Porque se ele não chega uma ordem dessa, ele vai seguir o que do Senhor? Ele vai ser direcionado por Deus. Você vê uma coisa simples dessa, o Senhor está falando conosco. Agora, eu vou começar a pregar. Então, começa a marcar a partir de agora. Amém? O pessoal que marca meu tempo aí? Aleluia. Brincadeira, vamos lá. A palavra de Deus, ela é a base para nós ganharmos sabedoria. E, você sabe, hoje eu quero falar a respeito do Espírito Santo. Coloca lá a primeira, isso. Eu quero falar
de algo muito precioso. A luz do Espírito aponta para Cristo. E nós precisamos da luz do Espírito para apontar para Cristo. Porque a palavra de Deus é que garante para você sabedoria. Ninguém que decide ganhar sabedoria sem ler a Bíblia vai se tornar alguém sábio. Se você quer crescer em sabedoria, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra. Você sabe, eu fiquei pensando, nós somos o único povo que carregamos um livro que veio do céu. Os outros é aqui da terra, mas esse livro veio do céu. Alguém disse essa vez, olha, cuidado, porque a Bíblia foi escrita por homens. Oh, meu Deus do céu, tão tolo. Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito. Foi o Espírito que inspirou, soprou. Agora, é claro, o Senhor ia pegar ele aqui, o homem pegou a caneta, o pergaminho e escreveu. Mas quem foi que soprou? Foi o Espírito. Então não caia nessa tolice. A palavra de Deus é vida, é lâmpada para os nossos pés. E hoje você vai ser iluminado pela palavra. Sabe, irmão, muitas coisas querem sua atenção. E por isso, e por não percebermos, às vezes nós caímos em muita distração. Eu quero começar primeira palavra dessa série chamando a sua atenção. Por que chamando a sua atenção? Porque muitas pessoas estão distraídas. Porque não são cheias do Espírito Santo, estão distraídas. Olha um texto que eu encontrei ontem. Na verdade, eu já tinha um dia mencionado ele. Eclesiastes 7:29. É aquele tipo de texto que parece que você nunca leu na Bíblia. A Bíblia diz o quê? Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto. Deus, por que reto? Para buscar ele, para buscar o conselho dele, para olhar só para ele. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Hoje, eu quero falar com você sobre um móvel específico do tabernáculo. Por quê? Porque o Senhor vai falar conosco hoje. O Senhor deu uma instrução para Moisés, para ele falar para Arão. E essa instrução, ela se faz necessário aos dias de hoje. Então você que é novo, eu vou lançar mão de muita informação. Não tem problema. Acho que o visual vai te ajudar. Não vou negar, é muita informação. O que você tem que fazer? Como eu faço. Ouça novamente, leia, ouça novamente, até você entender. Número 7, versículo 89, a palavra do Senhor diz: quando Moisés entrava na tenda da congregação, tabernáculo, para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava em cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre dois querubins. Assim lhe falava. Coloca para mim aí a imagem do propiciatório. Aquela outra imagem. Passa para frente aí, por favor. Não é essa não, é essa. Obrigado. Essa aqui é o propiciatório. Ele era feito de madeira. Olha, pela descrição bíblica, fizeram essa imagem. É a imagem mais próxima. Mas nós também não sabemos 100% a eficácia da imagem. Mas ela diz que ela era uma tampa, né? Ela na verdade era como se fosse uma caixa de madeira revestida de ouro. Madeira porque fala da natureza humana. E ouro fala da natureza de Deus. Ela aponta tanto para você como para mim. Cristo veio como homem, mas ele também é cheio de glória, porque ele é Deus. Nós somos a madeira, temos a natureza humana, mas quando Cristo vem sobre nós, quando o Espírito é liberado, nós somos revestidos da glória de Deus, do ouro do céu. Diga amém, por favor. E a Bíblia diz que em cima tinha uma tampa, né? Em cima aqui tinha uma tampa. Isso aqui é chamado de propiciatório. E a imagem, se você está vendo aqui, isso aqui eram dois anjos, né, que estavam cobrindo. E quando, uma vez por ano, a nação pedia perdão pelo pecado, o sacerdote imolava um animal, cordeiro, tirava o sangue. Por que o animal? Para não precisar matar o homem. Era o seguinte, ele vinha até o animal, colocava a mão na cabeça do animal e confessava os pecados. Aquele animal representa Cristo, ok? Ele confessava o pecado dele,
o sacerdote não avaliava o ofertante, sim o homem. Sim ou não? Não. O sacerdote avaliava apenas o animal. O homem, ele não avaliava. Sabe por quê? Porque, na verdade, Deus está avaliando Cristo, não é avaliando você. Quantas pessoas acham que são boas demais? Mas nós não somos. Ele avaliava um animal, se o animal tivesse perfeito, ele sacrificava, tirava o sangue do animal. E pegava esse sangue como pagamento, e ele entrava uma vez por ano. Quantas vezes? Uma vez por ano. E ele entrava nesse lugar, no Santo dos Santos, e colocava aqui nessa tampa o sangue. Isso era o propiciatório, era o pagamento pelos pecados. E aí o Senhor falou com Moisés, agora com esse entendimento, o Senhor falou com ele: Moisés, eu vou falar com você aqui, nesse lugar, eu vou falar com você. Aí você fala assim, por que o Senhor falou com ele nesse lugar? E é interessante que teve várias vezes que Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés no monte. Deus falou com Moisés em vários outros lugares, no deserto. Mas aqui, nesse lugar, Deus falou com Moisés uma única vez. Um único momento. E ele deu uma única instrução. E eu penso que essa instrução, ela tem que ser falada para nós hoje também. E o que o Senhor falou para ele? Números capítulo 8, versículo 1. Nós lemos o 7:89, o seguinte é o 8:1. E a única vez que Deus falou do propiciatório, volta. Já está lá a imagem. A única vez que Deus falou do propiciatório foi para dar uma instrução. Eu coloquei isso porque eu creio, é uma instrução crucial. Essa é a instrução que nós precisamos para os dias de hoje. Isso serve para mim que sou pastor, isso serve para você que é líder, isso serve para você que está chegando no nosso meio agora que nem cursão você fez. Essa instrução que ele recebeu. E que instrução foi essa? Números capítulo 8, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão. De onde que o Senhor falou com Moisés? Do propiciatório. Ele falou outras vezes em outros lugares, mas do propiciatório ele falou apenas uma única vez. E qual foi a instrução? Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e diz-lhe, quando colocarem as lâmpadas, seja de tal maneira que as setes venham a iluminar defronte do candelabro. Vou te mostrar o que é o candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que se alumiasse defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 4. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores. Segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Coloca a imagem para mim. O que é interessante? Pode passar. Pode passar. Isso. A simbologia do candelabro. Esse candelabro, ele aponta para Cristo. Agora, o que é interessante? Ele tem quantas hastes? Hastes é isso aqui. Quantas hastes que ele tem? 7. Se você observar, as 6 estão voltadas para o centro. Isso aponta para algo. Esses 6 apontam para a igreja, eu e você, o homem. Por isso nós fomos criados no 6º dia. E todas as 6 estão viradas para aquela que está no centro. Deixa eu falar uma coisa para você. Cristo é o nosso candelabro. Ele é que tem que iluminar. E a nossa vida, ela tem que estar voltada para Ele. O meu casamento tem que estar voltado para Ele. As minhas finanças têm que estar voltadas para Ele. O crescimento dessa igreja tem que estar voltado para Ele. Tudo que eu faço tem que estar voltado para Ele. Você sabe uma coisa tão simples que o Senhor falou? Olha, sumo sacerdote. Quem que era o sacerdote naquele tempo? Arão. E Moisés era alguém que ouviu de Deus. E o Senhor deu a instrução. Fala para Arão que o papel dele é simplesmente observar se as hastes do candelabro estão voltadas para o centro. Se estão voltadas para o centro. É tão interessante. Eu estava conversando esses dias com o Mateus, com essa imagem. Mas tinha uma outra imagem dessa.
um pouco diferente, que eles colocaram em cima lâmpadas. Aí eu falei para ele, falei assim, ô Mateus, essa imagem está errada. Aí ele falou assim para mim, como assim? O senhor quer um outro, o senhor gosta de outro? Eu falei, não é questão de gostar não, é que essas aí estão todas fixas, tudo no mesmo lugar. O que a Bíblia fala é que as artes estavam em direção à arte principal, que é o candelabro. Essa que você me mostrou está fixa, não dá para entender. Então troca a imagem, só para os irmãos já entenderem o seguinte, a minha vida tem que estar voltada para Ele. Quantas pessoas acham que o casamento é bom? Casamento é bom? É bom. Mas se o seu casamento é só para a sua satisfação pessoal, não tem propósito. O seu casamento tem que ser para glorificar a Cristo. Ter uma empresa, ter um negócio é bom, poder ganhar bem, poder trazer soluções, resolver problemas, é bom, é ótimo. Mas se isso não for para o reino de Deus, para glorificar Cristo, vai ser uma satisfação pessoal. Por que você vê pessoas, mesmo tendo coisas, elas não estão satisfeitas? Porque a vida dele não é para glorificar Cristo. Não é para glorificar Cristo. Por isso que eu dei o título dessa pregação também. A luz do Espírito aponta para Cristo. Porque tudo na nossa vida tem que ser para glorificar Cristo. Onde tem problema nos relacionamentos? É porque não está apontado para Cristo. Onde as pessoas apelam, levam para o lado pessoal, ficam chateadas, porque não está apontando para Cristo. Se ele apontar para Cristo, ele vai entender, olha, eu devo perdoar o meu irmão, eu devo servir o meu irmão, eu devo ver ele segundo Cristo. Tudo aponta para ele. A base central é Cristo. E a arte central que é o candelabro. Olha o que diz Êxodo 25, 31. Isso aqui é muito interessante. Numa haste haverá 3 cálices. Êxodo 35, 25, 33. 31, pode ser. Numa haste haverá 3 cálices com o formato de amêndoas. Uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com o formato de amêndoas na outra haste. Uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Então, com base no 33 e no 34, você vai entender, volta a imagem para mim, por favor, a imagem do candelabro. Você vai entender que, na verdade, o candelabro é isso aqui, a peça toda. Isso que ele chama de hastes, eu e você somos hastes. E nesse tempo, nesse mês de fevereiro, no ano de 2026, o que o Senhor está dizendo para nós? É tempo de voltar a nossa atenção para Cristo. Às vezes você está colocando sua atenção muito em ganhar dinheiro. Às vezes você está colocando a sua atenção muito só em você. Ah, mas eu gosto disso, eu quero ir para esse lugar, eu quero ser útil lá. Quantas pessoas tomam decisões baseadas no que eu quero, no que eu gosto? Não gosto mais disso? Nossa decisão tem que ser baseada. Cristo mandou você estar lá? Cristo mandou você servir? As pessoas vêm para cá e falam, por que você está vindo para cá? Deus mandou você? Porque se Deus não mandou, no primeiro momento você decepcionar comigo, você vai embora. E vai falando mal ainda. Não gostei do estilo dele. Outro esses dias diz que Deus falou com ele. Aí chegou num lugar, disse que viu uma bandeira lá, não gostou muito do lugar. Aí eu estou pensando, falei, então não foi Deus que falou com você? Porque se Deus falou com você, que importa se tem bandeira num lugar? Que importa se tem uma cadeira para algum grupo sentar ali? Foi Deus que mandou você para lá? Deixa eu te falar uma coisa, muitos de nós não criamos vínculo, não avançamos mais, porque o nosso foco não é Cristo, é as pessoas. O nosso foco são coisas. Ah, não gostei disso, não gostei daquilo outro. Eu quero saber só uma coisa, foi Deus que mandou? Foi Deus que falou? Se foi Deus, é porque você pensa assim, não, Deus mandou, mas eu tenho que concordar com tudo. Amorosamente, quem sou eu? Quem é você para concordar ou discordar de alguma coisa? Quem somos nós? Nós pensamos de nós, às vezes, além do que convém. Ah, mas eu não concordo com isso. Ok. Ok. Não vou falar não. Me segura, Jesus. Êxodo 25, 34. Diz que o candelabro mesmo era a arte central. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Por que ele fala com essas amêndoas? Não sei se você sabe, tudo na Bíblia tem um propósito. A amêndoa, na verdade, depois do inverno, ela é a primeira a florescer. E ela é símbolo, sabe de quê?
De ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou com Ele para a boa nova de uma vida nova. Tudo que aponta para Ele está falando é novo, vai ressuscitar. Então isso está apontando para Cristo. Tudo que nós fazemos tem que apontar para Cristo. A mensagem que eu prego tem que apontar para Cristo. O Espírito Santo não tem nada de terceira pessoa. Tudo que Ele faz para apontar para Cristo. Houve cura, glória ao nome de Cristo. Houve multiplicação, glória ao nome de Cristo. É isso que tem que estar em nós, irmão. É preciso ter esse coração, sabe, para honrar o Senhor. É preciso ter esse coração para voltar nossa atenção para Cristo. O diabo está tentando roubar nossa atenção. Circunstâncias querem roubar nossa atenção. Probleminhas, conversas, sabe, infantilidade. Como ainda tem gente infantil que ofende com tudo? Quer tirar a sua atenção? É hora de colocar atenção em Cristo. Eu estou firmado nele. Eu estou firmado no seu propósito. Para avançar, volta lá, Números capítulo 8, versículo 2. No lugar mais sagrado, a única ordem que Deus deu foi essa: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a lumiar de fronte do candelabro. Sabe o que ele está dizendo? Volta lá na imagem. A única ordem que eu vou dar para você, não, é que você deve cuidar que todas as artes estejam iluminadas de frente para o candelabro. Esse vai ser o seu cuidado. Qual foi a única palavra que Deus falou quando ele estava lá no propiciatório para Moisés? Fala para Arão que a atenção deve ser voltada tudo as lâmpadas para o candelabro. Irmãos, tudo que nós fazemos nesse lugar, se não tiver voltado para Cristo, no final vai ser canseira e enfado. No final vai ser problemas, divisões. Mas se o que nós estamos fazendo está alinhado com o propósito, nós vamos prosperar. Nós vamos crescer. E por isso que qualquer coisa que na minha vida, na minha liderança, eu tiro os olhos, rapidamente eu falo: Senhor, eu quero olhar para Ti, porque quando Cristo brilha diante, sabe, da minha vida, diante do que eu estou fazendo, eu não preciso de luz de homem, de holofote, de convite. Eu só preciso que a minha vida esteja voltada para Ele, porque tudo é por meio dEle, tudo é para Ele seja glória, para Ele seja honra. Vou voltar de novo, explicar isso para você. Qual foi a única palavra que Deus falou para ele lá no propiciatório? Falou uma única vez, uma única palavra. Fala para Arão que o único cuidado que ele deve ter é que as lâmpadas têm que estar acesas, as hastes têm que estar acesas e elas têm que estar posicionadas, voltadas para o candelabro. Quem é o candelabro, meus irmãos? Cristo é o candelabro. Quem são as artes? Eu e você. O que nós estamos aqui como igreja? Apontando para Cristo. Quando alguém fala: você é massa demais, você é top demais, tudo é para Ele. A minha vida está voltada para Ele. Esse ministério está voltado para Ele. O que nós vamos construir relevante está voltado para quem? Para Ele. Qual que é o propósito central da vida cristã? Pode pular no PowerPoint. Qual que é o propósito central da vida cristã? Pode passar. Qual que é o propósito central da vida cristã? Isso, é isso aí? Casamento, carreira. Se o seu casamento, como eu disse, visa só sua satisfação mútua, sua carreira, é insatisfatório. Por que você vê gente, depois de ter tudo, ele fala assim: parece que eu estou um vazio dentro de mim, parece que não está ainda. É porque a empresa, o negócio, o diploma é só para ele. Não tem satisfação em Cristo. O ministério, sabe, é também para o Senhor. Escrevendo as 7 cartas, o Senhor, Apocalipse, né, cada uma delas é uma igreja local. E é tão interessante, você vai ver em Apocalipse, o Senhor falando de uma igreja que ele estava de fora. Aí ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Muitos pregadores usam isso para evangelizar. Mas você sabia que esse versículo não foi escrito para ímpio? Esse versículo foi escrito, sabe para quem? Para uma igreja, para o crente. Isso significa que Jesus não era
o candelabro lá. A luz, as artes que essa igreja não estava apontando para ele, estava apontando para quê? Programação. Tem gente que o pastor que é o cara. Se ele não tiver, nada acontece. Tudo é por meio dele. Deixa eu te falar. É muito triste uma igreja onde Jesus está do lado de fora. Quem está batendo? Jesus. Se está batendo, é porque está do lado de fora. É porque em algum momento, aí a igreja de Laodiceia, o Senhor dá uma exortação para ela. Que exortação? Vocês pensam que são ricos e abastardos, que não precisa de coisa alguma. Porém, eu vos digo que vocês são pobre, miserável, cego e nu. Aconselho que vocês compram de mim ouro refinado. Compra roupa também para não chegar lá e passar vergonha. Já pensou você chegar numa festa de gala, um negócio bonito, um jantar maravilhoso, e você está nu? O Senhor falou, compra roupa, compra o ouro e também colírio para iluminar os seus olhos. Por quê? Porque eles estão fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. Estão dando aula, falando o nome de Deus, mas Deus não é o centro. Estão tocando louvores aqui, estão ministrando aqui na frente, mas Jesus não é o centro. Olha para cá, a arte está virada para outro lugar. Com muito temor eu vou te fazer uma pergunta hoje. Sua vida é uma arte, ela está virada para Cristo? Ou está virado para as nossas preferências? Ou está virado para aquilo que é pessoal, que é meu? Por que às vezes nós demoramos a avançar? Porque alguns só fazem o que ele gosta, do jeito que ele gosta, da maneira que gosta. A arte dele está virada para as suas preferências. Eu vim para cá, eu e minha família, essa semana fez 4 anos que nós estamos aqui. Aí, depois de 1 ano e tanto, eu ouvi alguém dizendo, não pastor, porque nós estamos adaptando. Eu falei, você não adapta a vontade de Deus não. Só os membros que têm a opção de adaptar, eu também não, me adaptei com você não. Mas você vê, olha o nível de, nós não estamos aqui para adaptar com um ou com o outro, nós estamos aqui para entender. É sua vontade servir o Pablo? Eu vou servir ele. É sua vontade andar com ele? Vou virar minha haste para cá. Jesus, qual é a tua vontade? Espírito, fala comigo. Mas alguns vêm para cá, fica se adaptando, escolhendo. Depois de 2, 3 anos ele fala, pastor, agora eu estou me abrindo. O Senhor falou comigo, eu falo, coração duro, demorou 3 anos. Eu entendo que tem várias outras nuances no meio disso também. A adaptação, ela é sim importante. Mas vou falar para você, sejamos humildes para voltar a nossa arte para o Senhor. Por isso que a luz precisa apontar no nosso coração. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser aprovado. Eu quero que Cristo não esteja do lado de fora batendo. Por quê? Porque Ele é a minha vida. Ele é o motivo porque nós estamos aqui. E olha, irmãos, eu quero, indo para a parte final, dizer com você, gere expectativa naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Gere expectativa para 2026. Eu vou falar para você como que eu estou para 2026. Eu estou animado com 2026, porque 2026 vai ser um ano poderoso. Um ano onde as minhas expectativas serão surpreendidas. Pastor, como assim expectativa surpreendida? Rapidamente, abra comigo Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, verso 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola. Diga, pedir esmola. Mais forte, pedir esmola. Aos que entravam. Pedro e João, que iam entrar no templo, aquele homem, vendo eles, implorou que lhe desse uma... O que é aquele homem que implorou para quê? Esmola. Versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Olha para nós. E aí ele disse, verso 5. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, alguma esmola. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Anda, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Eu quero declarar que tem coisa na sua vida que não vai demorar. Vai ser imediatamente.
Quem levantou aquele homem foi o nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai levantar você. Você que caiu, Jesus vai levantar você. Você que está enfermo, Jesus vai levantar você. Você que está sofrendo ataques, talvez de ansiedade, preocupação, nessa manhã, Jesus imediatamente vai levantar você. Porque Ele é aquele que levanta. Jesus é aquele que levantou a filha de Jairo. Ele foi que levantou a filha daquela viúva de Naim. Ele é que levanta, e nessa manhã, esse Jesus está aqui para levantar você também. Ele vai levantar você também, aleluia. Aquele homem foi levantado. Agora olhe para cá, o homem pediu cura? Pediu milagre? Eu estava falando isso com os pastores, cuidado com os exageros. Quando eu leio o livro, eu filtro. Tem um livro muito bom, muito bom. É que eu sempre falo, tem livro que é igual peixe. Sabendo tirar o espinho é uma delícia. Mas se não souber, às vezes engasga. E nesse livro, o autor, muito bom, ele fala sobre pedido. Aí, mas no finalzinho, ele lança uma setinha de acusação. Sabe por que você não estava recebendo? Porque você não é específico. Aí ele manda você desenhar o que você quer. Aí ele fala para você voltar no cenário que você quer. E aí ele fala até do móvel. Você tem que desenhar se você quer uma bicicleta, qual bicicleta que é, qual marca que é. Aí qual que é o problema da pessoa? Esse é meu problema, eu não sou específico. Aí eu falo, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que esse cara não foi específico. Ele só falou que era uma esmola. O Senhor falou, vê se eu sou homem de esmola, eu vou te dar muito mais que você está pedindo. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Talvez você, como uma criança, não sabe pedir direito, mas não importa, o seu pai é bom, ele sabe que você está no seu coração, e ele vai te dar muito mais. Eu estou falando com você nessa manhã, muito mais do que você está pedindo, aleluia, amém. Gera expectativa que 2026 você vai ser muito bem sucedido. O milagre aconteceu, volta lá em Atos. O milagre aconteceu, eu preciso da sua atenção. O milagre aconteceu, aquele homem foi curado, mas qual que é o problema? O milagre não aconteceu porque Pedro era bom, porque Pedro obedeceu, porque Pedro tinha uma vida piedosa. O versículo 7 diz, e tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente seus pés se firmaram o tornozelo. Vai lá para o versículo 12. Versículo 12. À vista disso, o povo, depois do milagre acontecer, sabe o que o povo quis fazer? Adorar Pedro, se prostrar diante dele. Pedro falou, Deus que me livre. Pedro disse, à vista disso, Pedro dirigiu ao povo dizendo, israelita, que vos maravilhais disso? Ou por que tem fitais os olhos em nós? Você vê, a Bíblia tem umas coisas que você tem que perceber. Quando foi para o cara ser curado, Pedro falou assim, olha para nós. Mas agora ele está corrigindo os caras porque estava olhando para ele. Como explicar isso? Vem estudar comigo no cursão que eu te respondo. Quinta-feira, às 19h30. Daqui um pouquinho vocês sobem. Pode ficar aí perto, daqui um pouquinho vocês sobem. Já estou vendo. Está tudo combinado, fui eu que combinei, mas espera aí. Por que fitar nos olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade. Você acha que é porque eu fiquei jejuando essa semana, orando, é que aconteceu? Nós fizemos esse homem andar? Olha o que Pedro, olha para cá, por que eu estou ensinando isso para você? Quando os homens quis colocar sua arte em Pedro, Pedro falou, Deus que me livre. Não coloca a arte de vocês para cá. Não vira a arte de vocês achando que eu sou poderoso. A arte de vocês deve virar apenas para o candelabro. Ele é o Cristo. Aí ele diz, à vista disso, versículo 13, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem traísse e negasse perante Pôncio Pilatos, quando estava com ele, a fim de soltá-lo. O que Pedro fez? Pedro falou assim, olha, não olha para nós não. Toda vez que você for usado por Deus, que as pessoas quiserem virar arte para você, fala para eles, tem nada a ver comigo. Quando você receber uma bênção grande demais, não é por causa de sua piedade. Volta a sua arte. Como estou entendendo a bênção? Mas eu preciso falar uma coisa para você, vou precisar de alguns minutinhos seus, olha para cá. Pode voltar o PowerPoint. É muito ruim quando a soberba toma o coração. Você sabe, Deus é amoroso, mas tem pecados que Deus trata com mais severidade do que outros. Você sabe um pecado que Deus trata com muita severidade? Arrogância. Arrogância. Diferente de Pedro, que quando os homens quis
virar para ele, ele diz: epa, tem nada a ver comigo, vira para o Senhor. Um homem chamado Herodes, não é aquele Herodes que matou as criancinhas, é o Herodes Agripa I. É tudo demoniado, tudo da mesma família de demônio. Todos eles, não salvou nenhum. Um homem chamado Herodes Agripa, juízo na arrogância. Essa história está registrada em Atos 12, 20. É tão interessante, enquanto ele coloca lá, eu vou falando para você. Flávio Josefo, ele é um historiador judeu, escreveu a História dos Hebreus, um livro poderosíssimo. Ele diz que esse cara era tão vaidoso, que os filetes da roupa dele, ele colocou de prata, ao ponto que quando o sol brilhava, ele brilhava tanto, a glória na roupa dele, mas não era camisetinha não, viu? Era uma roupa real, toda ela cheia de prata. Quando o sol batia, ele brilhava. E as pessoas, quando viu ele brilhando, dizia: é um Deus. Naquela hora, ele teve a oportunidade de dizer: não sou. Assim como Pedro, que foi usado, e as pessoas viram ele brilhando. Não tem nada a ver você brilhar, desde que o sol da justiça é que veja brilhando na sua vida. É muito ruim quando o pastor, quando o músico quer brilhar. Muito ruim quando aquele quer brilhar. Mas fui eu que fiz, imprimi, ninguém falou nada, fui eu que mandei fazer. Quando você fez muito, você fez só o que era obrigado. Só isso. Mas nós queremos brilhar. Quando aqueles homens gritaram: é um Deus! Porque via sua roupa prateada, você sabe, ele poderia ter virado a sua haste, mas sabe o que ele falou? Grita mais, grita mais. Quando os homens gritaram que ele era um Deus, a Bíblia diz que naquela hora ele foi ferido, morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Uau! O cara caiu, os vermes vieram imediatamente e comeram ele. Antes que você fique com medo olhando para mim com essa cara, isso não vai acontecer com você, porque você é filho. E mesmo que o filho de papai fica soberbo, papai sabe tratar com ele. Quando os filhos de papai ficam metidos, papai sabe conversar com ele. Viu? Depois edita isso aí. O Senhor sabe como murchar o pneu de sua bicicleta. Seu carro. E ele vai tomar, aleluia. Não, isso aí não. Mas murchar, acho que ele murcha. Está achando que é demais? Boca no pó, né, pastora Larissa? Quando nós achamos que é alguma coisa, o Senhor já lembra quem você é, aí te produz um quebrantamento, o que você faz? Boca no pó. Aí lá você vai glorificar a Deus. Não preocupa não, isso não vai acontecer com você. Mas lá fora, às vezes acontece. Eu falei para você a razão porque tem tanto cantor, tanta gente oprimida. Um dia desses, falei isso aqui num domingo, 2 semanas depois, um desses aí internado, cheio de coisa. Sabe por quê? Porque lá naquela hora eles recebem algo que é só de Deus, é muito pesado. Quando alguém vê o outro gritando o nome dele, algo que deveria ser só para Deus, ele recebe aquilo. Ele é um inferno. Por isso que eles tomam muita bebida, por isso que eles ficam enchendo a cara de droga e de remédio, porque é muita angústia receber algo que só Deus deveria receber. Esse homem aqui recebeu, morreu comido de bicho. Por que você está falando isso, pastor? Para mostrar que quando Cristo não é o centro, consequências acontecem. Nabucodonosor é um outro exemplo. Está em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 1. Daniel capítulo 4, verso 1. Põe no versículo 1. A Bíblia diz que ele dormiu, o rei Nabucodonosor. E ele dormiu. Diz assim: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações, os homens, as línguas, os quais habitam em toda a terra, paz vos sejam multiplicadas. Verso 2. Pareceu-me bem conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Aí eu vou explicar para você. Ele dormiu, teve um sonho. Nesse sonho, ele ficou muito apavorado. Por uma árvore muito grande. Olha para cá. Põe aí o instrumental aí do teclado. Ele viu uma árvore muito grande, Nabucodonosor. E debaixo dessa árvore aninhavam-se muitos bichos, de tudo quanto é tipo. E ele assustou. Porque naquela hora vinha alguém, arrancava a árvore, cortava a árvore, mas ele disse: não tira a raiz, corta a árvore. Ele acordou perturbado e mandou chamar Daniel, Beltesazar, que eles deram o nome para ele. Daniel, quando ouviu isso, diz a Bíblia, você pode ler, ele tremeu.
coração dele estremeceu. Porque ele tinha que dar um recado desse para o rei. Ele falou: rei Nabucodonosor, esse homem é você. E porque você achou que você era poderoso demais, que ninguém podia fazer nada com você, você vai pastar igual um bicho. Você vai criar pele em você, suas mãos, você vai começar a pastar, das suas mãos vão sair garras. Mas depois de 7 anos, tudo isso vai voltar. Você vê, está pensando que Deus é inocente. Tem muita coisa ruim acontecendo no Brasil. Homens não têm poder, homens têm autoridade. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não somos desse time. Tem muita gente desejando mal para esse grupo que está no Brasil. Nós não. Nós estamos aqui para pedir misericórdia. Mas se não se dobrar, você está vendo que o homem arrogante acontece com ele. Ele achou que era Deus, porque ele tinha um título. Olha o que aconteceu, versículo 23. Quando ao que viu o rei, um vigilante, um santo, descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruí, mas a cepa não. Deixai na terra, atada com cadeiras de ferro e de bronze. Bronze na Bíblia é condenação. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Versículo 30. A ti se diz, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder? Grandioso poder para a glória da minha majestade? Está falando dele. A ti, falava ele ainda quando desceu uma voz e diz: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o rei. Porque você tem autoridade. Poder é quem pode te tirar de lá. E o Senhor tirou. Será expulso de entre nós, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer da ervas como boi, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que do Altíssimo tem domínio, reino dos homens, e aí dá quem ele quer. Verso 33. Se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, ele foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. No seu corpo foi molhado como o orvalho do céu, até que crescesse penas de águias e as suas unhas como a das aves. Esse foi o primeiro lobisomem. Você está rindo? Mas acredite, nessa mitologia, esse foi o primeiro lobisomem. Era homem, mas começou a nascer penas sobre ele, e ele comeu capim. Sabe por quê? Porque ele criou um reino, uma majestade para si. Mas o que eu amo na Bíblia? Teve um dia que esse homem resolveu olhar para o céu. Diz que o homem é o único animal que olha para o céu. Todos os outros só olham para baixo. Teve um dia que aquele homem resolveu olhar para o céu e dizer: toda glória seja dada a dele. Teve um dia que aquele homem resolveu virar suas artes para o candelabro central, Cristo. Hoje o Senhor está te convidando. O Espírito está convidando você. Volte a sua vida para Ele. Você nasceu com um propósito. Talvez você viveu sua vida fora do propósito de Deus. Feito as suas escolhas. Mas o Senhor está te chamando hoje. Volta os seus olhos para Ele. Volta os seus olhos para Ele. Olha o que diz o versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus. Tornou a me vir o entendimento. Oh Deus, como o Senhor é bondoso. 7 anos se passaram, aquele homem resolveu olhar para cima. Resolveu olhar e dizer: tem um Criador, Ele que me colocou, Ele seja o Altíssimo. E ele disse: bendize o Altíssimo. E eu o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Verso 37. Verso 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Não ande em soberba, não seja soberbo, seja humilde. Quando Deus tocar em você,
simplesmente se renda. Simplesmente abre suas mãos e olha para o céu e diz: louvado seja o teu nome. Até quando você passar por um vale, louva o nome dele. Nós temos um pastor que não veio, e a esposa nessa primeira reunião, sabe por quê? A filhinha deles nasceu e foi para a UTI. Eles pediram oração, mas teve um dia que ela disse: por que eu estou na UTI? Sou tua filha, sou amada e sou perdoada. Se eu estou aqui, tem um propósito, me mostra qual que é. É gente que não questiona Deus: por que me deixou passar por isso? Onde que estava Deus? Não, é gente que mesmo no dia do vale da luta, ele vira sua haste para o candelabro central. Ele diz: Senhor, o Senhor não me deixaria passar por isso se o teu nome não fosse glorificado na minha vida. E onde ela mandou um áudio para minha esposa, estou eu preparando palavra, mas acho que eu tenho ouvido de mulher, eu estou ouvindo um trem e ouvindo outro. Aí ouvindo o áudio da minha esposa lá, e ouvindo a pregação, ela falou: pastora, tem duas mãezinhas aqui, que uma estava assim, eu falei: filha, tudo vai cooperar para o seu bem. Chama a existência, sua filha vai sair daí. Saiu não só a dela, a outra também, sabe por quê? Porque mesmo quando você passa pela luta, vire o seu haste para ele. Diz: é por meio dele, eu não vou blasfemar, não vou questionar. Eu vou dizer, se ele permitiu passar por esse vale, se ele permitiu às vezes eu perder o sono na escuridão da noite, eu vou louvar ele, eu vou adorar ele, eu vou orar por alguém. Talvez eu estou pensando só em mim, mas talvez tenha um irmão mais precisando de mim. Oh Deus, não sei porque eu estou acordado agora, que eu perdi o sono. Quem que é, Senhor? Me mostra, que eu quero orar para ele, mas eu não vou reclamar. No trabalho a porta fechou, mas eu me viro para o Senhor. Senhor é o autor da minha vida, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, porque louvado seja o nome de Jesus. Esse homem precisou, volta lá no PowerPoint, já estou passando para a parte final. Esse homem precisou comer, aqui colocou ele bonito demais, mas ele virou um bicho. Ele precisou comer capim para adorar a Deus. Você não é assim, você é filho. Você adora a Deus. Eu começo essa pregação como que eu terminei. Qual que era o trabalho do sacerdote, irmãos? Qual que era o trabalho do sacerdote? Primeiro, remoção de resíduos. O sacerdote tinha que, eu preciso da sua atenção, não é uma palavra simples. Então você vai passar, ela fica boiando. Às vezes Deus queria usar lá você para abençoar alguém, mas você está olhando para outra coisa. Olhe para cá. O trabalho do sacerdote era a remoção dos resíduos. Por quê? Porque estava a luz. E você sabe, às vezes fica ali um resíduo. E o trabalho dele era limpar para que a luz continuasse brilhando. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por que eu preciso ir no culto? Porque você tem resíduo. Aí quando você vem aqui, o nosso sumo sacerdote, não sou eu não, é Ele. Ele está limpando você também. Ele está dizendo toda a sujeira, todo o pensamento, eu vou tirar de você agora. Cada vez que você vem aqui, entulhos são removidos da sua vida. Entulhos são removidos do seu coração. Nessa manhã, o sumo sacerdote, Cristo Jesus, está removendo todo entulho da sua vida. Todo pensamento vai sair agora. Segunda coisa que o sacerdote tinha que fazer, era levantando o pavio. Quando a chama diminuía, o sacerdote não apagava. Agora, para você entender, ficou vela, mas coloca aquela outra imagem lá, para a gente entender. Lamparina, quantos conhecem lamparina aqui? Eita, coisa boa é falar aqui em Minas Gerais. Goiás também todo mundo sabe o que é lamparina. Quando tem lamparina, se colocava querosene. E o que fazia que a lamparina apagasse? Falta de óleo. Quando tinha muita fumaça, é porque o óleo estava acabando. Quando eu vejo alguns irmãos do nosso meio, com as fumacinhas, eu falei: está faltando óleo. Essa conversa dele é porque está faltando óleo. O cheiro não está legal, essa conversa. A postura dele não está legal. É porque está jogando fumaça. Ai, porque não concorda com essas coisas? Ai, porque eu acho que tinha que mudar isso. Ai, eu acho, cuidado. Se essas fumaças fedidas estão saindo da sua boca, é que está faltando óleo. Quando um carro não está legal o motor, por causa do óleo,
Sabe o que acontece lá atrás? Fica fumando. Né, pastor Arthur? Fumaça preta. Porque está faltando óleo. Amorosamente, se eu perceber você com fumaça, eu vou dizer para você: está faltando óleo, tá? Falar mal do seu irmão, não combina essa fumaça. Criticar o outro, fumaça. Coloca óleo. Mas ele não apagava. Sabe o que ele fazia? Ele limpava e ele soprava, para que o óleo pudesse aumentar mais. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas o Senhor vai soprar você, porque Ele não apaga o pavio que está fumegando, pelo contrário, Ele fortalece você, Ele levanta você. Oh, como eu sinto no meu espírito o Senhor dizendo: eu estou levantando gente aqui hoje. Estou acendendo esse fogo, estou soprando esse fogo. É como você faz um churrasco, parece que a brasa já acabou. A única coisa que você precisa fazer é esprivitar. Esse movimento chama esprivitar. Quando você vê, você precisa apenas balançar. E sabe, aquele resíduo ali que você acha que só fumaça, que virou só cinza. Não, tem fogo ali, está precisando só fazer isso e vai voltar a crescer de novo. Quero declarar: fogo vai crescer de novo. A unção está aumentando neste lugar. Glória está sendo liberada. O diabo tentou apagar você, mas o Senhor diz: eu protegi você, estou soprando um novo fogo sobre você. Oh, o Espírito está acendendo algo novo no nosso coração. O Espírito está acendendo algo novo nessa geração de adolescentes dessa igreja. Nós teremos um trabalho extraordinário. Deus vai mudar a estratégia do nosso pensamento, que seria de um jeito, vai ser de novo diferente. Sabe por quê? Porque está levantando uma nova geração. Levantando uma nova geração. Diz o texto também que era o trabalho do sacerdote, irmãos, era colocar azeite aqui, ó, para o fogo continuar. Mas vocês sabem quem trazia o azeite? Não era o sacerdote, era o povo. Quem que traz o azeite para essa casa? Irmãos, eu tenho uma medida de azeite sobre mim. Você sabe quando tem e quando não tem. Mas você também tem. A minha unção só aumenta por causa de você. Tem dia que eu estou aqui tranquilo, mas quando eu subo aqui, eu olho para você, e você está aqui também, às vezes chorando, cantando, levantando a sua mão. Tinha uma hora que a Amanda estava ali, ela nem sabe, ela estava aqui com a mão na cabeça. Eu falei: vai receber, porque alguém está pedindo, Deus derrama o óleo. Só imagem de irmãos, às vezes com a mão levantada, profetizando, orando. A unção aumenta, porque é você que traz o óleo. É você que traz o óleo. Nesse tempo vamos ser cheios do Espírito. E eu finalizo com você, para nós orarmos juntos. O fogo tinha que ser contínuo. Esse era o ministério do sacerdote. Sabe por quê? Olha para cá, passa. Vai ouvindo e vai lendo o PowerPoint, você vai entender o que eu estou falando. Isso. Porque o que eu falo está no PowerPoint. Então é preciso me ouvir, que aí você clica aí. O fogo é contínuo. Não podia apagar. Esse fogo não pode apagar. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer a nossa atenção. A mercadoria mais cara hoje, você sabe qual que é? Atenção. O Facebook quer a sua atenção. O Instagram quer a sua atenção. O X quer a sua atenção. O YouTube está querendo sua atenção. Mas tem um também que está querendo sua atenção. Jesus. É triste falar que nós não temos tempo, ficamos em rede social, não lemos capítulo da Bíblia. Eu não vou te condenar, não. Nós já passou 31 dias. Qual capítulo da Bíblia você está? Como que o ano já começou e você não começou a sua leitura? Em amor, eu vou te exortar, para de viver uma vida religiosa. Deus não quer saber quantos anos você está na vida dele e quantos anos você é crente. Ele quer saber o que você sabe dele. Nós precisamos ser mais cheios do Espírito. Precisamos ter mais atenção. Precisamos buscar mais Ele.
Precisamos ter mais prazer. Eu estou passando por luta, dificuldade, mas é claro, o seu pavio está apagando. Está faltando óleo, está faltando a unção, está com fumaça. Enche, como se enche do Espírito. Louvando, lendo a Bíblia. Temos tempo para viajar, temos tempo para tudo. Não tem tempo para ler. Se eu perguntasse para os líderes de criança, quantos capítulos você lê para a Bíblia para depois alimentar essas crianças? Quantos vocês são líderes? Às vezes não leem. É tempo de sermos cheios do Espírito. Não existe mágica, não existe algo automático. Precisamos nos encher mais. Tem que ser contínuo. A sua atenção está sendo procurada por muitos. E a última coisa, nós vamos tomar a ceia juntos. Como eu sinto a presença de Deus aqui. Qual que era o foco contínuo? Era aqui a lamparina. Obrigado, é isso. Muito obrigado, Guilherme. Tivesse cheia. O único papel do sacerdote era não deixar isso aí apagar. Então é algo interessante, que em 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor. Mas ele era sacerdote? Não, ele era um menino ainda. Quem que era o sacerdote? Eli. Naquele dia, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar, costumava o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver. O que me tocou? Ontem, hoje, eu leio isso aqui. Que se o papel, me perdoe, eu falei que eu não ia chorar e não vou chorar, não quero. Mas às vezes isso me toca. Porque o papel do sacerdote era cuidar de uma única coisa, para que o fogo não apagasse. Mas ele estava cego. Como é que ele ia fazer se ele estava cego? A lâmpada não podia apagar. Não podia apagar. Ele estava perdendo a visão, mas ele tinha que. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes, a Bíblia faz questão, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Por que a lâmpada estava se apagando? Por que, Nelson, que a lâmpada estava apagando? Que o sacerdote estava perdendo a visão e não estava cuidando. Ele não removia a sujeira, não colocava o óleo, não soprava. Aí Deus levantou uma geração como a de Samuel. Eu quero profetizar mesmo sobre esses adolescentes aqui hoje, sobre os jovens dessa igreja, que mesmo que uma geração, eu não quero ser essa de Eli, eu estou nesse time, que não vai cuidar. Deus levantou Samuel agora. Oh, só feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós não queremos ser como Eli. Eli era o sacerdote, ó que triste, a luz estava apagando. A luz estava apagando. Nós não queremos dar esse testemunho que na videira, Belo Horizonte, a luz está apagando. Sobre alguns líderes que a luz está apagando, porque a visão está escurecendo. Oh Deus, renova dentro de nós nessa manhã. Renova dentro de nós nessa manhã, porque nós somos o teu povo. Nós somos a igreja, nós somos os sacerdotes. E o nosso papel como arte é nos voltarmos para Jesus, o candelabro. É nos voltarmos para Ele. Acende esse fogo novamente. Se os seus olhos em algum momento brilhou mais com o mundo, se os seus olhos em algum momento brilhou mais com carreira, se os seus olhos em algum momento brilhou mais do que fama, dinheiro, eu quero declarar que os seus olhos hoje vai se voltar para Cristo. Você vai ter prazer na palavra, você vai ter prazer em liderar, você vai ter prazer em adorar, você vai ter prazer em ser chamado ministro de Deus. Você vai ter prazer em dizer, a minha luz não vai apagar, os meus olhos não vão apagar. Enquanto eu estiver vivo, eu estou pedindo para Jesus, eu quero ser um sacerdote diligente. Eu quero remover resíduos, eu quero remover mágoa, ressentimento do meu coração. Eu quero trazer azeite para que esse fogo permaneça aceso. Essa lâmpada não vai apagar. Fique em pé onde você está.
Você vai orar pelo seu irmão. E você vai dizer para ele: o pessoal do louvor pode subir. A sua luz não vai apagar. Ore uns pelos outros. Porque a luz já estava se apagando. Porque o sacerdote não estava cuidando. Ore agora. Ore agora. Ó Deus, me livra da minha luz apagar. Me livra dos meus olhos embaçar. Senhor, me constituiu como sacerdote. Me livra, Senhor, de embriagar com este mundo. Embriagar com lugares, com viagens. Eu posso ir nessas coisas, mas não quero que isso tome meu coração. Me livre, Senhor, de perder o prazer na tua casa. Uriai lebande canta nebiandarai. Uriai lebande conderão macanda nebiandarás. Uriai de canta nebiandarabassoro bocondere baharabaxê. Me livra, Senhor. Me livra, livra os meus pastores disso. Livra as esposas dos pastores disso. Mas que os nossos olhos possam brilhar. E possamos glorificar o teu nome. Possamos levantar as nossas mãos e dizer: glória ao teu nome, Jesus. Essas crianças fazem parte dessa geração que o Senhor está levantando. Essas crianças dessa igreja é a geração que o Senhor está levantando. O Senhor está levantando essas crianças. O Senhor está levantando esses pais de família, os homens deste lugar. Vamos entregar os elementos da ceia enquanto nós cantamos um cântico ao Senhor. Oh, Espírito de Deus.